Em 2010, antes de dar início aos ensaios do espetáculo As Três Vidas de Lucy Cabrol, adaptado do texto homónimo de John Berger, que marcava o arranque de uma trilogia teatral dirigida por mim no Teatro Mosca, pedi aos atores que decorassem todo o texto como se este não tivesse divisões e pudesse ser dito integralmente em cena por qualquer um deles. Expliquei-lhes que a divisão feita nos serviria como guia, mas que isso não significaria obrigatoriamente que um dos atores representasse em palco a figura desta ou daquela personagem. A partir da segunda semana de ensaios, os textos literários foram colocados de lado e começámos a realizar exercícios de improvisação. Em muitas situações, pedia-lhes que improvisassem sem orientações externas, o que levava, na maior parte dos casos, a demorados exercícios caóticos que só poderiam promover a incompreensibilidade. Destas sessões emergiam o absurdo, a incoerência, a inconsistência, o risco, num caminho que procurava antes o erotismo da arte, tal como o definiu Susan Sontag, ao invés de uma abordagem hermenêutica. Nesses longos dias de ensaios em que os corpos dos atores se entrechocavam, se fundiam, se perdiam, em que deambulavam na pequena sala do Teatro Mosca em Miracintra, o que se parecia desencadear estava mais próximo de uma provocação sem sentido do que de uma coreografia organizada com base no drama. Mais do que corpos em contracena, agonísticos, suportados por uma qualquer muleta que busca nos outros e em si significados, os atores assumiam a sua presença por entre o cansaço, o sofrimento, o desespero, a desorientação ou o desconforto provocado em grande medida pela inexistência de uma estrutura dramática que os pudesse proteger do horror, do incompreensível. O mesmo se procurou desenvolver noutras situações em que os atores começaram a improvisar com as palavras de Berger. Quase sempre os textos acabavam por estruturar-se de forma lógica e os corpos quase que amoleciam, confiando na força apaziguadora da palavra. Ganhavam equilíbrio, segurança, forma e perdiam tensão, impulsividade e agitação. Assim, por vezes, pedi aos atores que repetissem uma frase até à exaustão ou que voltassem a articular esse mesmo texto por entre ações violentas, tensas, estranhas, desconfortáveis e assim as palavras deixavam de assentar em pedestais, soltavam-se pela sala em movimentos sem fim e sem destino e ganhavam uma corporalidade musical que colocava a voz ao mesmo nível de outros elementos ali presentes, vozes, textos, corpos, objetos, todos numa dança pouco harmoniosa que não pretendia alcançar a representação sequer de uma ideia de realidade ou preocupar-se em adquirir um qualquer significado, mas antes articular o que Hans-Thies Lehmann designa por energia. Geralmente, a memória dos atores pregava-lhes partidas e o texto teimava em escapar-se. As frases partiam-se, o corpo textual deformava-se e adquiria diferentes tonalidades. Tínhamos acordado testar a possibilidade de não acertar a divisão do texto. Qualquer um dos atores poderia pegar nos pedaços que quisesse, em qualquer momento. Longos trechos, frases inteiras, palavras soltas, poderiam ser repetidas sem conta por um ou por todos. Já no decorrer de uma última fase de ensaios, no saudoso lugar comum em Barcarena, convidávamos regularmente algumas pessoas para virem testemunhar o trabalho que estávamos a realizar e para que connosco pudessem refletir sobre o que estávamos a criar e o modo como o estávamos a fazer. Foi então que num desses ensaios, dois convidados, atores de profissão, impressionados com o facto de o Filipe, que ali está presente na sala, o Pedro, a Yolanda e o João não terem marcações cênicas definidas e não terem o texto distribuído entre eles de forma previamente acordada, manifestaram a sua inquietação. Diziam-se preocupados porque os espectadores não teriam referências que pudessem suportar a sua leitura do espetáculo. Queixavam-se que havia ações paralelas e que, em alguns momentos, o texto era dito por dois ou mais atores em simultâneo, em locais distintos do palco, com intenções diferentes. Tudo lhes parecia demasiado arriscado. Provavelmente,
O que estávamos a testar aproximava-nos daquilo que Lehmann define como a experiência do simultâneo, que com frequência sobrecarrega, não raro com intenção sistemática, o aparato perceptivo. Fim de citação. E, na opinião das nossas cobaias, este abarrotamento dos sentidos do espectador tornaria impossível a assimilação e a leitura de tudo o que estava presente em palco. Discutimos muito nessa noite. O debate foi mais longo do que o tempo que os atores estiveram em cima do palco a ensaiar. Alguém afirmava que a mensagem não chegaria aos espectadores ou que estes não a compreenderiam. Ora, o resultado desta discussão foi que, no dia seguinte, distribuiu o texto pelos atores, com indicações claras sobre a quem pertenceria cada um dos excertos, mesmo que, em algumas partes, a fala de uma personagem fosse partilhada em coro ou de forma repartida por mais do que um ator. Nesse mesmo dia, começámos também a traçar um desenho coreográfico estável, marcações que de algum modo nos serviam para ordenar o espaço e conferiam uma qualquer justificação para a presença e movimentação dos atores em palco. Assim, reaproximávamos-nos de uma ideia formatada e limitada daquilo que poderíamos entender que fosse o gosto ou as capacidades interpretativas dos espectadores. A obra não poderia ser difícil, complexa, hermética ou correria o risco de se tornar incompreensível, termos que ainda vão guiando alguma da recepção crítica da arte contemporânea. A possibilidade de criar uma adaptação onde o texto se revelasse, e cito Lehmann, mais enigmático do que antes da sua encenação, fim de citação, não estava ainda nos meus planos, ou pelo menos não seria ainda cumprida. O receio de criar um objeto artístico que pudesse saturar os sentidos dos espectadores e colocá-los na iminência da não compreensão levaram-me, preconceituosamente, a tolher as opções artísticas definidas daí para diante. Deste modo, na fase final dos ensaios, os diversos elementos que constituiriam o espetáculo voltariam a organizar-se em função do cumprimento de um programa dramático que colocava no seu centro o texto de John Berger. Era então a voz do autor inglês que comandava a adaptação, numa lógica que não se libertava ainda dessa imagem da transposição ou translação para o palco de um universo literário por via da tradução de um texto A, objeto literário não dramático, para texto B, objeto literário dramático e, por fim, para texto C, objeto teatral dramático. Nas criações subsequentes, ao longo da trilogia dos seus trabalhos, produzida a partir de textos de John Berger, e especialmente no projeto seguinte, a trilogia norte-americana, viríamos a questionar de forma mais aturada e sustentada o lugar do texto no teatro e um conjunto de conceitos relacionados com a adaptação de literatura romanesca para o palco. Na verdade, no atual panorama teatral encontramos um conjunto de artistas que têm mantido uma relação estreita com a literatura romanesca, elegendo o romance como matéria para a construção dos seus espetáculos, servindo-se e aproximando-se do texto literário de muitas formas. Alguns desses textos são considerados por muitos como inadaptáveis. Pensamos, porventura, em obras literárias de Dostoiévski, Kafka, Virginia Woolf, Robert Musil ou William Faulkner. Mas o que nos poderá levar, então, a definir uma obra como inadaptável? Eu elegia o Moby Dick de Melville, O Som e a Fúria de Faulkner ou Fahrenheit 451 de Ray Bradbury para questionar precisamente o que seria isso da inadaptabilidade de uma obra. Começava então a imaginar um território onde as raízes se iam espalhando aleatoriamente e de forma imprevisível, onde as ramificações podiam crescer sem limitações, indiferentes às fronteiras que alguém pudesse ter procurado fixar. Pensemos então que possa ser esse o chão onde assenta parte da criação pós-moderna, que tende a jogar precisamente com as fronteiras da definição dos géneros, em muitos casos num estilo paródico, naquilo que Linda Hutcheon apelida de indagações fronteiriças. Aceitemos, pois, a imagem de uma realidade líquida que tende a escapar-se por entre os dedos das mãos que procuram fechar uma ou outra obra dentro de um determinado quadro demasiado limitado ou limitador. Assim, neste cenário, como podemos nós conceber que uma obra não esteja disponível para ser adaptada?
Discordarei imediatamente daqueles que possam afirmar que certas obras poderão estar mais disponíveis ou abertas para serem adaptadas do que outras. Mas a verdade é que o conceito de adaptação, tal como o de apropriação ou de pastiche, entre outros, sobre os quais a teórica canadiana tem dedicado parte significativa da sua obra, tem sido usado muitas vezes na história da arte com uma carga pejorativa. Importará antes reter que o trabalho de reescrita de um texto implica, geralmente, muito mais do que apenas a ação de copiar ou imitar um texto. Encontramos inúmeros casos de trabalhos criativos colaborativos, intencionais ou acidentais, consentidos ou não, em que os processos de adaptação e ou apropriação de uma obra por outro produzem resultados igualmente satisfatórios. E eu aqui utilizo o termo satisfatório precisamente com o intuito de desconstruir o tom moralista empregue na maioria dos casos pelos críticos quando analisam espetáculos de teatro, obras coreográficas ou cinematográficas concebidas a partir da adaptação de outras obras e também para dinamitar a ideia de que é uma obra menor e menos valiosa, aquela que nasce assumidamente da apropriação de uma outra. Sabemos bem que não haverá uma única forma de adaptar uma obra literária romanesca para o palco e que adaptar será sempre criar uma nova obra. Mas isso não implica necessariamente que falemos de um ato de substituição do autor da obra original, que nos inspirou, porque nesta modernidade líquida em que vivemos, torna-se cada vez mais árdua a demanda pela procura de origens e pela identificação de fronteiras. De facto, o final do século XX pode ser caracterizado pelo aparecimento de novas formas teatrais, cuja principal especificidade seria a combinação de diferentes artes cênicas, principalmente o teatro e a dança. Hans Thies Lehmann, de novo, inclui estas formas no paradigma que cunhou como teatro pós-dramático, onde o texto literário abandonaria, em definitivo, o papel central na performance, o seu lugar central na performance, colocando-se ao mesmo nível de outros elementos que compõem a produção teatral. Tal como afirma o teórico alemão, o seu estudo abriu espaço para um conjunto de conclusões, em alguns casos erradas, ou que extrapolavam o sentido das suas palavras. Assim, muitos defendiam que o caminho para o pós-dramático implicava um afastamento ou mesmo uma recusa total do texto ou o fim definitivo de todo o drama. Contudo, Lehmann esforça-se por falar-nos de um novo olhar sobre o lugar do texto literário no teatro dito pós-dramático, um novo posicionamento nos processos criativos. Talvez assim se possa compreender melhor o facto de, ao descrever o processo que levou à criação do espetáculo Hamlet Machine, com texto de Heiner Müller e encenação de Bob Wilson em 1986, Jonathan Kalb assinalar o modo como o encenador norte-americano trabalhou o texto do dramaturgo alemão como um corpo, apropriando-se do material literário como o corpo estranho, como o mundo exterior ao palco. Assim, interessou-me sempre muito mais uma ideia de polifonia ou de corá na criação teatral, tal como é recuperada por Lehmann ou Kristeva, em constante diálogo não apenas com os outros criadores dos espetáculos que dirigi, mas também com os seus receptores. Interessou-me sempre muito mais esta ideia de uma construção permanente, uma obra sempre indefinida, inacabada, sem portas e janelas, fronteiras apagadas, composta por muitas vozes. Nesse sentido, procurava entender o impulso de reescrita ou o processo de adaptação como algo que ia além de um simples gesto imitativo, que procurava antes assumir-se como uma dinâmica rede de influências e de contágios, um mosaico vivo que se encontraria ao nosso dispor para criar novas obras que viriam por seu lado a integrar essa paisagem cultural em constante reformulação. De certo modo, procurava deixar de encarar a caminhada das artes como uma longa peregrinação solitária. Seríamos então agora testemunhas e cúmplices de fusões, sínteses, encontros e reencontros entre diferentes disciplinas artísticas, em movimentos que são de influência, interação, reescrita, transposição, interferência, contaminação. Deste modo, analisar estas relações será também questionar a identidade de cada uma dessas formas artísticas ou anotar a identificação flutuante de cada uma delas ao longo da história. E esta demanda poderá levar-nos a discutir
a suposta teatralidade que alguns identificarão em romances, pinturas ou filmes, questionar a romancização da literatura dramática ou até criticar a suposta poluição cinematográfica das artes cênicas e, deste modo, colocar então em crise a ideia de que esta ou aquela obra está mais predisposta à adaptação e que outras são inadaptáveis. Em Europa e Troia, espetáculos de 2011, Moby Dick em 2013, O Som e a Fúria em 2014 e Fahrenheit 451 em 2015, caminhei na companhia do cinema, da dança, da música, do teatro e da literatura, mais consciente destas conexões e diálogos, assumindo-as, rejeitando a ideia de uma pureza das formas e investindo cada vez mais nas indagações fronteiriças que nos fala Hutcheon. No espetáculo O Som e a Fúria, deve estar ali, o texto adaptado por Alexandre Sarrazola seguia a estrutura narrativa do romance de Faulkner e em palco cada um dos 3 primeiros capítulos do texto era transformado em monólogos interpretados pelos atores Ruben Chama, Filipe Araújo e João Cabral, apoiados, por assim dizer, pela presença em palco de 3 bailarinas, Inês Pedruco, Margarida Bel Costa e Catarina Correia, e pela banda sonora interpretada ao vivo por Ruben Jacinto numa longuíssima versão do Bolero de Ravel. Contudo, no 4º movimento do espetáculo, tudo começava a girar freneticamente. As 3 bailarinas voltavam a entrar em cena, desta vez sem marcações, sem diques que pudessem conter o marmoto que tinha estado adiado. O mundo da família Compson invertia-se por completo e o carnavalesco instalava-se. A Margarida e a Catarina subiam para cima da mesa, que momentos antes o João Cabral tão religiosamente tinha ordenado que se montasse ao longo do seu monólogo do Jason. Ora faziam acrobacias, ora derramavam água sobre os seus corpos e sobre a mesa, ora partiam os copos, cuspiam, partiam aquela porcaria toda. Adiante. Ameaçavam fazer ruir, está mesmo no fim, a fazer ruir a frágil estrutura. Isto foi por tudo cronometrado. Incrível. Ora faziam acrobacias, ora derramavam água, faziam tudo e mais alguma coisa. Entretanto, já a Inês começara a despir os atores, pobres desgraçados, colocava uma peruca ou um chapéu na cabeça do músico, parecia lutar com o movimento repetitivo do bolero, a música prestes a desmontar-se numa cacofonia, recuperando Cristeva no centro da tempestade. O que Alice ensaiava naqueles instantes finais do espetáculo era um retorno do romanesco a um certo dialogismo primitivo, carnavalesco, depois do monologismo dos 3 primeiros quadros. O que Alice imaginava era a possibilidade de se esquecer que existem fronteiras, depois de termos efetivamente constatado a sua presença. O que Alice instalava era a paródia pós-moderna, que tudo assimilava e estilhaçava numa torrente avassaladora e descontrolada que colocava em causa tudo o que estava a montante, ameaçando a supremacia do texto literário sobre o espetáculo de teatro, para, no fim, poder deixar tudo a rodar indefinidamente no vazio, num movimento autofágico. Em parte, o trabalho de reescrita executado no espetáculo, e não falo apenas dos processos que poderão relacionar-se exclusivamente com a adaptação literária do romance tal como foi operada pelo Alexandre Sarrazola, ou seja, o tal objeto B, visava igualmente o questionamento da imagem palimpséstica que em inúmeros casos se vai colando à prática da adaptação, na medida em que me interessava a possibilidade de trabalhar sobre outros materiais que estavam para lá do papiro original. Em O Som e a Fúria, os pergaminhos nunca estavam realmente limpos. E para além desse, que poderia ser entendido como suporte ou material base para a criação do espetáculo, na verdade, havia outros corpos sobre os quais escrevíamos. Na criação deste espetáculo, a nossa intervenção ia para lá das margens da obra literária do escritor norte-americano. Preocupava-me tanto apagar o texto literário como criar, fora do seu enquadramento, outros corpos. A coreografia, a música, por aí adiante. Ou erguer um discurso autónomo, por exemplo, com a cenografia concebida ao longo das 2 trilogias. O que procurava afirmar era a falta de sentido latente na distinção entre géneros e no investimento de uma categorização estanque do que é dramático ou do que é pós-dramático ou do que é, agora acrescentaria, pós-dramático e por aí adiante. Na demanda pela descoberta de uma origem épica do teatro ou na declaração do ressurgimento de um teatro rapsódico, tal como é imaginado por Jean-Pierre Sarrazac. No decorrer deste projeto, percebi que me interessava ainda mais
poder entender os textos literários, as fotografias, os vídeos, as peças musicais, a cenografia, a iluminação, os performers, todos como corpos, a serem processados em palco, escapando-se para lá das leituras, para lá da sua definição como textos, combatendo definitivamente a tirania da literatura dramática no momento em que Lehmann anuncia, e cito, o fim da galáxia de Gutenberg, mas consciente de que não é tanto a ausência de textos dramáticos ou de qualquer outro tipo de literatura que configura o teatro contemporâneo, mas sim o modo como todas essas matérias, o texto literário também, pois claro, como todas essas matérias são encaradas pelos criadores. Assim, e terminando, a literatura, o cinema, a música, as galáxias, tudo poderia ser feito e refeito em palco, porque, tal como peço tantas vezes aos atores nos primeiros dias de ensaios, podemos encarar tudo isto do mesmo modo como podemos olhar, por exemplo, a história daquela menina que, no fundo, é o nervo do romance de Faulkner. Um corpo no centro da tempestade só pode deixar-se ir. E termino. Obrigado.